E olha só, as chuvas que atingem várias cidades do estado desde o início da semana têm causado alagamentos em muitas ruas e avenidas. E você sabe o que fazer quando precisa passar com o veículo em algum desses pontos? Na garagem do Bom Dia de hoje, o mecânico Manuel Oliveira vai falar sobre isso e ainda dá dicas de como agir se o carro parar ali no meio da água. Vamos ver. Olá, bom dia! Essa semana a chuva pegou de surpresa, né? A maioria dos maceienses. E são muitos alagamentos nesses dias que essas pessoas precisam enfrentar, os motoristas precisam enfrentar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no Garagem do Bom Dia, com o seu Manuel Oliveira, que é mecânico. Seu Manuel, bom dia! Me diga, entrei numa rua, dou de cara com a rua toda alagada. O que eu preciso analisar para saber se eu passo ou se eu não passo? Bom dia a todos em casa. Bom dia, Carla. Então a gente precisa analisar algumas situações. Primeiro, ver a altura que está essa água. Então um parâmetro comum é ver a altura do meio do pneu. Então se ele está aqui para baixo, então tem como a gente passar com alguma segurança. Se ele estiver para cima, o ideal é não passar. Pode causar alguns transtornos. Tem também como verificar alguma referência na rua? Isso. Então, o que é que a gente pode analisar? O meio da rua normalmente é mais alto. Então, se você vai passar, se você analisou, está abaixo da roda ali a água, você vai seguir pelo meio da rua, né? Vai ver os dois meios fios dos dois lados, e aí se vai pelo parâmetro do meio da rua. E aí tem algumas situações que a gente tem que fazer ao atravessar a rua. Por exemplo, tem que ver a aceleração, né? Manter uma aceleração constante, uma aceleração boa entre 2.000 a 3.000 RPM e manter uma primeira ou no máximo a segunda marcha. E no caso do carro automático? No carro automático também é uma boa pergunta. No carro automático tem a letra D, o drive. Normalmente dirige no D. Mas quem tem carro automático vai ter a terceira, vai ter a segunda, vai ter a primeira, que normalmente é um L. Então pode usar a segunda ou a primeira e passar nessa mesma aceleração. Agora, você conseguiu passar nesse alagamento. Aí é uma situação. Se não conseguir, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então você conseguiu passar o alagamento, o freio vai perder a eficiência, certo? Então qual é o que é que você deve fazer? Você deve continuar acelerando na mesma constância e com o pé esquerdo você vai bombando o freio na mesma marcha, não muda de marcha. Você vai bombando o freio, quando começar a aquecer os discos de freio e as pastilhas, o freio vai voltar ao normal. Então quando for fazer essa travessia, muito cuidado para ver se não tem um carro parado, se não vai um carro à sua frente e mantém uma distância, porque quando esse freio perder eficiência, você pode ter uma colisão na traseira do carro da frente. E aí vamos dizer que eu analisei que dava para passar, mas quando chegou no meio do caminho o carro parou. E aí? Isso. Quais são as possíveis causas disso? Então, gente, parou o carro, não force, não tente ficar dando na partida, não tente empurrar, não tente puxar. E aí o ideal mesmo é chamar um Então, guincho nessa hora. isso. Parou, gente. Chama um guincho. Também tem situações, se você tiver conhecimento, se tiver alguém próximo, alguma oficina, você poderia tirar as velas do carro. Então, porque se o motivo foi a água no pistão, quando você tira a vela, que você dá na partida, sem as velas, ela vai jogar essa água fora. Então, quando ela joga essa água fora, você coloca a vela e ela vai pegar e vai voltar ao normal. Aí não vai causar o calço hidráulico. O calço hidráulico é se você forçar, se puxar, se empurrar, é que vai acontecer isso. Ficou claro aí todas as informações, seu Manuel, para todos os motoristas que têm enfrentado, né, esses alagamentos aí nos últimos dias. Porque esse alerta, né, dos meteorologistas, ele segue pelo menos aí até hoje. Então vamos ficar atentos a essas ruas, aos alagamentos, para não ter nenhum problema aí com o seu veículo. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, tá? Todas as dicas aí, né, de manter a calma, principalmente no momento que você passa por uma rua muito alagada, é preciso ter calma e segurança em relação a isso.